A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus. Lições Bíblicas CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, terceiro trimestre de 2025. A Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Comentarista do trimestre, Pastor José Gonçalves. Lição que será realizada na maioria das igrejas neste domingo, dia 31 de agosto de 2025. Porém, em outras igrejas, como aqui na Assembleia de Deus, aqui em Serra Pelada, Rio Grande do Norte, é realizada toda quarta-feira, a partir das 19 horas. Em outras igrejas, pode ser de maneira aleatória, na segunda, na terça e aí por diante. E a lição de hoje, a lição número 9, tem por título Uma Igreja que se arrisca. É o tema da aula de hoje. Escola Bíblica Dominical, pode participar você, crente ou não crente, pode participar livremente. A leitura bíblica em classe se encontra no capítulo 6 e também no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. A primeira leitura, capítulo 6, nos diz assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos e dos sirineus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: Ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Capítulo 7. Mas ele, 54. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Leitura bíblica em classe, correspondente à nossa temática, uma igreja que se arrisca. Leitura do capítulo 6, a partir do versículo 8 ao 15, e capítulo 7, versículos 54 ao 60. O primeiro tópico, na verdade, o texto áureo, nos diz assim: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Olha só que tremendo.
Quando Estevão estava ali, diante de um sinédrio, diante de os maiorais, e ali trazendo a explicação devidamente para com a devida acusação, ele mostrando a grandeza de Deus, o desenrolar do projeto de Deus até chegar em Jesus, a qual foi rejeitado por a maioria dos líderes religiosos de Israel. Estevão, diante dessa refutação afirmativa, esclarecimento, mas ele estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, ele, olhando para o céu, Estevão, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Ele olha para o céu e vê Jesus à direita de Deus, sentado à direita de Deus, que estava ao lado de Deus, lado de honra, lado direito. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. E ele não olhou para a afronta, ele não olhou para a acusação, para a condenação. Ele não olhou para a fúria dos homens que assim estavam contra ele, mas ele olhou para o céu. Ele olhou para cima e viu, diz a Bíblia Sagrada 7:55 de Atos, ele viu a glória de Deus. E o que é ver a glória de Deus? É ver exatamente Deus. É ver exatamente Deus. E ele viu a glória de Deus. Ele viu Deus. Ele viu o Senhor Jesus no céu. Da terra ele viu. Porque, na verdade, como diz o próprio texto, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Porque quando se está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de Deus, então consegue ver Deus, mesmo que diante de uma tremenda distância que é da terra até o céu. Principalmente o trono de Deus, mas automaticamente, quando o cristão está cheio de Deus, ele está nesse nível de poder enxergar como que estivesse bem pertinho. Olha só que maravilha foi essa maravilha na vida de Estevão. 7:55 de Atos. A verdade prática diz assim: a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. Então a igreja ela foi realmente capacitada, ela foi realmente ordenada por Deus, criada, originada por Jesus, para que verdadeiramente ela, diante deste mundo, ela venha enfrentar esse mundo hostil, mau, maligno, esse mundo sistema. E diante desse mundo maligno, desse mundo hostil, ela vem a enfrentar esse mundo com essa hostilidade toda em relação à fé e aos valores que ela realmente defende e está fundamentada. Ou seja, ela, diante da contestação, ela está firme na fé e nos princípios de Deus, que assim foi estabelecido. Partindo para os tópicos, devidamente, tópico número 1, nós temos aí Estevão, a igreja que tem a sua fé contestada. Então, aprendendo com Estevão, subtópico número 1, então com Estevão em Atos 6 e 7, que são as duas leituras que a gente fizemos na leitura em classe, que em Atos 6 e em Atos 7, em Atos 6, a gente podemos vermos que diante da queda do sinédrio, Estevão estando cheio de Deus,
E no Atos 7, capítulo 7, nós podemos vermos ele agora diante já da sentença, que ele é expulso do templo, da sinagoga, ele é expulso do meio dos judeus, diante daquele sinédrio, levado para fora e assim apedrejado. Então nós temos aí que aprendemos que a fé cristã sempre será questionada. Sempre será contestada. A fé cristã ela sempre será provada. A fé cristã sempre ela será verdadeiramente colocada à prova, colocada realmente contra a parede, para ver se verdadeiramente aquela fé é real, absoluta, naquele ou naquela que assim a profere. Então a fé será colocada à prova sem espaço para indecisão. Comentarista de José Gonçalves. Além disso, Estevão nos ensina que todo cristão deve saber defender sua fé. Todo cristão deve defender sua fé. Todo cristão ele precisa defender a sua fé. Ele precisa defender as suas convicções, ele crê nas suas convicções e verdadeiramente colocá-la em prática. E não deixar tirar essa convicção, essa fé, porque A diz, porque B diz, porque C diz, mas sim, essa fé continua firme e fundamentada nele, porque está biblicamente como a Bíblia ordena, como a Bíblia principia. Então, explicar e sustentar as crenças cristãs é uma responsabilidade da igreja. E cada crente precisa entender o que acredita, no que acredita e como responder a desafios. Então, é uma responsabilidade explicar e sustentar as crenças cristãs. E essa responsabilidade é uma responsabilidade da igreja. Responsabilidade da igreja é explicar e sustentar as crenças cristãs, os fundamentos da fé cristã, as convicções da fé cristã, para que cada crente venha entender no que acredita e como responder quando assim for desafiado ou questionado ou colocado à prova. Porque uma vez que ele está claro daquilo que ele crê, uma vez que ele está sustentado naquilo que ele crê, então com certeza quando ele é questionado ou colocado à prova, contestado contra essa convicção que ele tem, então com certeza ele vai continuar firmemente arraigado e sobreedificado sobre a palavra de Deus. Vejamos Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando colocado à prova, eles continuaram com as suas convicções, crendo verdadeiramente que Deus podia livrar eles da fornalha, mas eles também criam que se Deus não quisesse livrar, eles iriam morrer no fogo. Porém, eles não desacreditariam em Deus em maneira alguma, mesmo que diante dessa tremenda prova que eles estavam agora a enfrentar e não tinha como escapar, a não ser que Deus desse o livramento, como de fato Deus deu. Foram jogados na fornalha, mas saíram da fornalha ileso, sem até mesmo a caatinga, o mau cheiro da fumaça. Por quê? Porque o fogo não queimou eles. Não queimou eles. As roupas dele não foram queimadas, os fios de cabelo também não. Nem tampouco a sua pele. Não teve queimadura nem de primeiro, nem de segundo, nem de terceiro grau, que é morte na certa, praticamente. Daniel capítulo 3 assim relata. E você terá essa veracidade.
Então, no entanto, em um mundo em que muitas vezes se opõe ao cristianismo, não basta apenas defender a fé, é preciso estar preparado até mesmo para enfrentar perseguições, como assim de fato podemos aprender em Estevão. Porque explicar a fé é uma facilidade, entre aspas, né? Que nem todos sabem explicar. Então, não basta apenas explicar a fé, defender a fé. É preciso estar pronto e preparado até mesmo para enfrentar as perseguições, ou seja, arriscar a própria vida por crer verdadeiramente em Deus. Como assim aconteceu com Estevão, a qual estamos aprendendo com Estevão. Então, Estevão é um exemplo de coragem, mostrando que tanto o cristão quanto a igreja devem estar dispostos a permanecer firmes, mesmo que isso signifique perder a liberdade ou até mesmo a própria vida. Então, aprendendo com Estevão, podemos ver que devemos estar prontos e preparados para enfrentar esses desafios. Devemos aprender com Estevão que Estevão, esse diácono, Estevão não era um pastor, não era um presbítero, era um diácono. Um homem cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, um homem cheio de fé e sabedoria. Um diácono. Um homem de boa reputação, um homem de caráter ilibado, um homem puro. Um homem que realmente tinha Deus na vida. Tanto é que viu a glória de Deus momentos antes de morrer. Momento antes de morrer. Provavelmente ele nunca teve essa experiência tamanha de ter visto a glória de Deus, de ter visto Deus, de ter visto o Senhor Jesus, a qual ele cria, a qual ele teve agora em minutos ou momentos antes de sua morte. Quando ele enfrentou um sinédrio, dezenas e quase centenas de homens contra ele, que na verdade, diretamente contra Deus. Indiretamente contra Deus, diretamente contra ele, indiretamente contra Deus. Mas Deus deu vitória para Estevão, mostrando a ele que aqui é passageiro e lá é eterno. Subtópico 2, a fé sob ataque. A fé sob ataque. Lucas, que é Atos dos Apóstolos, a qual ele escreveu, nos conta que, em um momento do ministério de Estevão, um grupo de judeus que vivia fora de Israel, chamado de judeus helenistas, se levantou contra ele. Um grupo de judeus helenistas, ou seja, que moravam, que estavam fora de Israel. Então esse grupo de judeus se levantaram contra Estevão para colocar Estevão à prova, para disputar com Estevão. E quem eram esses helenistas, a qual aqui está o coletivo para esse grupo de judeus? Porque eram judeus de outros países, que viviam em outros países, como os libertinos, os libertos, grupo dos libertos, sinagoga dos libertos, judeus ex-escravos ou descendentes de escravos libertos em Roma. Tinha os sirineus, grupo dos sirineus, judeus de cidade de Cirene, norte da África, atual Líbia nos dias de hoje.
Tinha o grupo dos alexandrinos, que eram também judeus igualmente, de Alexandria, que é no Egito, centro cultural e filosófico da época. E tinha os da Cilícia, judeus da Cilícia, que viviam na região da Cilícia, que é a Ásia Menor. Provavelmente entre eles estava também Saulo, que logo mais, futuramente, seria Paulo, mediante a conversão. Então, esse grupo de judeus, de helenistas, que viviam fora de Israel, agora se levantaram contra Estevão. Esses judeus faziam parte da diáspora, ou seja, da dispersão, a perseguição que a igreja recebeu. Então, esses judeus se espalharam por outros países. Então, nesta diáspora, nesta dispersão, nós podemos vermos que verdadeiramente eram pessoas que tinham se espalhado por outras regiões fora do território de Israel. Eles não concordaram, esses helenistas, esses que viviam fora de Israel, mesmo sendo judeus, eles não concordaram com o que Estevão estava ensinando e começaram a se opor ao seu trabalho. Começaram a se opor ao trabalho, ao ensinamento de Estevão. Como a gente podemos vermos em Atos 9, que esses grupos se levantaram, e alguns levantaram-se que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia. Olha o que diz o versículo. E disputavam com Estevão, ou seja, não concordavam com Estevão. Debatiam com Estevão, disputavam com Estevão. Queriam mudar a convicção de Estevão, o ensinamento de Estevão. Queriam barrar, impedir, anular. Queriam verdadeiramente aniquilar o ensino de Estevão, julgando que Estevão estava errado. Atos 6, versículo 9. Então, esse levante que aconteceu com Estevão é o mesmo que aconteceu com o Senhor Jesus. Que levantaram-se para com o Senhor Jesus, acusando o Senhor Jesus. É a mesma coisa que aconteceu com Jesus, quando falsas testemunhas se levantaram contra o Senhor Jesus, acusando o Senhor Jesus. Marcos 14 e 57. 14 e 57 de Marcos nos diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus. Olha só. E levantaram-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo, falsa acusação contra o Senhor Jesus. 58, nós ouvimos lhe dizer, eu derribarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. Quando aqui Jesus falava da sua própria morte e ressurreição. Então nós podemos vermos que foi o mesmo levante. As mesmas características que teve com Estevão, esteve também com o Senhor Jesus. Então, a fé sob ataque. E a fé sob ataque com Estevão aqui eram pessoas se levantando, discordando, pessoas colocando a sua pregação, o seu ensinamento para baixo, para trás, tentando fazer os ouvintes desacreditar no que Estevão ensinava ou pregava, no que Estevão falava, mas isso não tinha consistência, porque não conseguia fazer isso, assim como não conseguiram com o Senhor Jesus. Por quê? Porque Jesus não ensinava erradamente, ensinava corretamente. Estevão não estava ensinando erradamente, estava ensinando corretamente. Então não tinha como colocar abaixo, porque era incontestável contra os fatos. Porque Estevão fazia sinais, prodígios e maravilha entre o povo. E o povo estava
acreditando, enquanto os grupos religiosos estavam querendo que ele realmente saísse de cena. Mas Estevão continuava firme e forte. Continuava firme e forte por quê? Porque ele sabia em quem tinha crido. Ele sabia o que estava dizendo. É aquilo que Paulo falou para Timóteo. Exatamente o que Paulo falou para Timóteo. Quando Paulo diz 1:12 de 2 Timóteo: eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então Estevão estava certo daquilo que ele falava, convicto, fundamentado daquilo que ele falava, estava com a plena convicção daquilo que ele estava falando, que verdadeiramente não era coisa da cabeça dele, mas era exatamente aquilo que Deus tinha estabelecido. Nesse episódio da fé sob ataque de Estevão, o levante que foi através dos grupos helenistas, judeus que viviam fora de Israel, agora vieram para atacar a Estevão, discordando de Estevão. Então esse levante fora motivado por conta da inveja que os religiosos sentiram ao verem suas sinagogas esvaziadas por motivo das pessoas e se renderem a um evangelho de poder, que era o evangelho de poder pregado pelo próprio Estevão, que só pelo próprio Estevão não, por Paulo. Paulo 1:16 de Romano, Paulo disse que porque o evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Então o evangelho de poder é o evangelho exatamente de Cristo. É o evangelho bíblico, é o evangelho da palavra de Deus, sem arrodeios, mostrando, alertando exatamente para os ouvintes a decisão que eles precisam tomar antes que morram, que é de crer verdadeiramente e se render a Cristo de corpo, alma e espírito, para que sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então esse grupo, por inveja, esses grupos de religiosos, de judeus, se levantaram contra Estevão. Por quê? Porque assim as sinagogas estavam diminuindo. Por quê? Porque as pessoas estavam querendo ouvir Estevão. Da mesma forma, Jesus estava diminuindo os grupos religiosos porque o povo estava querendo ouvir ele e não aqueles. E isso causou revolta, inveja. Então, uma igreja bíblica sempre estará sob ataque e terá sua fé contestada. Igualmente aqui, como Estevão. A disputa com Estevão. Subtópico 3. Que disputa foi essa com Estevão? Que foi os sirenes da Cilícia, que foi os alexandrinos, que foi esses grupos dos libertos que se levantaram contra Estevão. Só eles não. Juntou os anciãos, juntou os sacerdotes, juntou o sinédrio, o conselho, e todos concordaram em matar a Estevão. Não foi assim com Jesus da mesma forma? Foi exatamente assim. Então, esses grupos, subtópico 3, a disputa com Estevão. Que disputa? Eles agora discordando. Eles tirando o que Estevão estava ensinando.
tirando, anulando, impedindo. Acontece isso? Já aconteceu isso com alguém da sua igreja ou denominação? Alguém que prega exatamente, corretamente aquilo que Deus colocou, não que ele inventou, mas que Deus colocou. Aonde? No coração? Não, na palavra. Aquilo que Deus colocou na palavra. Então é ensinado, e agora, até pelo próprio dirigente, seja ele pastor ou não, mas o dirigente que esteja ali, liderando aquele grupo, e ali tenta eliminar, tirar, diminuir aquele teor, palavra de Deus que foi ensinada, pregada. Então assim aconteceu com Estevão. A disputa era exatamente isso. E esses que disputavam com Estevão, Atos capítulo 6, versículo 9, os lexos, os dicionaristas, os eruditos, estudiosos, os sábios, em semântica, em sentido da palavra real, eles dizem que Estevão, esse levante dos judeus helenistas, não estava simplesmente eles discutindo com Estevão. Esses grupos que disputavam com Estevão não estavam simplesmente discutindo, batendo boca, mas eles estavam procurando a todo custo sobrepor a cosmovisão através de uma narrativa bem construída. Ou seja, eles estavam tentando tirar a visão de Estevão, tirar a convicção de Estevão, tirar a crença de Estevão, tirar verdadeiramente o fundamento a qual Estevão estava fundamentado. E Estevão estava fundamentado aonde? Na palavra. Eles queriam tirar Estevão da palavra. Eles queriam tirar Estevão da palavra. Mas quem está na palavra, ninguém consegue tirar ele da palavra. Quem está na palavra, ninguém consegue realmente tirar ele da palavra. Jesus 7 de Mateus, falando sobre os fundamentos, o homem que está fundamentado sobre a palavra, capítulo 7, versículo 25 diz assim: a casa que estava edificada sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Então, quem está fundamentado na palavra, jamais, de maneira alguma, sairá dela. Porque ela, a cosmovisão que os grupos queriam tirar de Estevão, a visão que os grupos queriam tirar de Estevão, não conseguiam tirar. Por quê? Porque Estevão já tinha a visão aberta. A sua visão já foi aberta. Estava fechada antes de Cristo, de aceitar a Cristo. Mas depois de Cristo, aceitando a Cristo, então foi aberta. O entendimento foi aberto. É exatamente o que Jesus 8:32 de João diz. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, conheceu a verdade, foi liberto. E agora não há quem o aprisione, ainda que por pressão, como é o caso de Estevão aqui, mas não consegue. Então estavam a todo custo querendo tirar Estevão da sua cosmovisão, visão, crença, convicção. A todo custo.
mas não conseguiram. Então eles disputavam com Estevão. Eles disputavam, eles contestavam, mas não conseguiam. Atos 6, versículo 9. E no versículo 10, a Bíblia nos diz que eles disputavam, versículo 9, com Estevão, os grupos, né? Alexandrinos, cilícios, libertos, sirineus. Disputavam com Estevão. E diz a Bíblia, versículo 10, esses grupos, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Eles disputavam, mas não dava popularmente, não dava nem para piruar. Porque Estevão tinha sabedoria. Tinha o Espírito de Deus, era cheio do Espírito de Deus. Estava cheio do Espírito Santo de Deus, então não tinha como ser derrotado, como era o caso que eles queriam derrotar Estevão, mas não conseguiram. Subtópico 4, por quê? Eles não conseguiam sobrepujar, convencer Estevão. Subtópico 4, a falsa narrativa deles, a qual eles acusaram Estevão de enganar o povo, assim como aconteceu também com o Senhor Jesus. João 7,12. Com o Senhor Jesus disseram até que os discípulos foram lá de noite e roubaram o corpo de Jesus, quando os guardas estavam dormindo. E isso foi montada, essa falsa narrativa. Pagaram os guardas, os soldados, dando dinheiro. Disseram que eles estariam em segurança se eles contassem essa mentira, se alguém assim fosse ir perguntar, questionar. E eles, os sacerdotes, eles veriam com o presidente, com o maioral, e não deixaria nada acontecer com eles, aqueles soldados. E com Estevão, a falsa narrativa é que Estevão estava blasfemando, estava realmente contra Deus e contra a palavra. Ao contrário, ele estava com Deus e com a palavra de Deus. Então, a igreja ela luta em várias frentes com falsas narrativas, como aconteceu com Estevão, como aconteceu com o Senhor Jesus. Então a igreja, nos dias de hoje, também do mesmo modo. Ela enfrenta falsas narrativas que a todo custo querem minar o seu testemunho e desacreditá-la. Tirar o crédito da igreja. Tópico 2. Estevão e a igreja que defende sua fé. Olha só. Estevão e a igreja que defende a sua fé. Subtópico 1. Deus na história do seu povo. Quando Estevão está diante dos maiorais, ele começa a falar sobre a história do povo de Deus, começando lá de Abraão, José, Moisés, destacando todos eles, assim como Jesus, quando vai falar para aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, Lucas 24, eles desacreditando, e até tinha informações que Jesus já tinha se ressuscitado, as notícias já estavam se espalhando, e Jesus estava entre eles, agora ali naquele caminho. E Jesus, quando vai explicar, Jesus começa a explicar também para eles que era necessário que isso viesse a acontecer. Lucas 24. Lucas capítulo 24. E Jesus começa
explicando até da lei de Moisés até nos Salmos, sobre o seu próprio respeito. Lucas 24 e 44. Então Estevão está fazendo essa apologia diante dos maiorais. Quem é esses maiorais? É os incrédulos? É os políticos? É os criminosos? Não, é os religiosos. Ele está diante dos religiosos que estão agora antagônico apologeticamente. Estão contrário ao caminho e ao plano de Deus. Então, a defesa de Estevão nos ensina que toda explicação e defesa da fé cristã, a chamada apologética, deve sempre ter um objetivo central: apontar Jesus Cristo. Então, no capítulo 7, Estevão está apontando o Senhor Jesus Cristo. Ele não está se defendendo. Estevão está encurralado e, ao invés de ele se defender, ele está defendendo Jesus. Ele está apontando para Jesus. Ele está fazendo apologia a Jesus. Em momento algum, ele está fazendo apologia a si mesmo. Em momento algum ele está dizendo sobre si mesmo, ele está dizendo sobre Jesus, apontando para Jesus. Assim como os 3 jovens hebreus lá no episódio da fornalha. Quando está diante do rei, ele não faz apologia a si mesmo, não. Ele faz apologia a Deus, que é o Todo-Poderoso. Olha, rei, se Deus quiser livrar, ele livre. Agora, se ele não quiser livrar, nós iremos morrer, mas nós não iremos nos prostrar diante da tua imagem, da tua escultura, da tua estátua. Estevão, diante aqui dos tribunos, também de igual modo. Estevão está dizendo: olha, vocês mataram o Salvador, o príncipe da vida. Vocês mataram aquele a qual Deus deu como Salvador da humanidade. Desde de Abraão até chegar então, e aconteceu em Jesus realmente o cumprimento da promessa de Deus, do Filho de Deus enviado, agora estando sobre essa terra. Mas vocês rejeitaram. Ele estava apontando para Jesus. Estevão estava apontando para Jesus. E ainda disse mais para eles. Olha só. Estevão e a igreja que defende a sua fé. Além de defender a sua fé, não tem como defender a sua fé. Não tem como apontar para Jesus sem você, de forma alguma, levantar sem querer querendo, uma afronta. Sem querer querendo, você constranger a grupos ou alguém. Por quê? Porque olha o que Estevão fez, ó. Subtópico 2, corações endurecidos. Olha, vocês, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. 7:51 de Atos. Já imaginou? Já imaginou isso aqui de maneira real? Isso aqui em um filme? Em uma ilustração real? Em uma vida real? Chamar um religioso de coração endurecido? Que está resistindo a Deus? Já imaginou? Já imaginou?
Estevão disse para os tribunos. Não era desqualificando, desclassificando, desrespeitando. Não, não. Era falando a verdade. E falar a verdade absoluta de Deus, com certeza vai ter essas afirmativas. Falar a verdade de Deus não vai ser elogiar quem está ali precisando realmente de uma correção, uma disciplina, uma repreensão, uma exclusão, precisando verdadeiramente ser transformado, precisando realmente aceitar a Cristo, precisando sair da imundícia para viver uma vida de santidade. Mesmo diante disso, de Estevão, cara a cara, trazer à tona com fatos suficientemente convincentes, mesmo assim eles, os grupos, preferiram, acharam por bem ignorar. Tem a oportunidade de ignorar, de não querer, porque Deus não convence quem não quer ser convencido. É uma escolha de cada um. A condenação é para quem não crê. E mesmo quem não crê, que já teve a oportunidade de crer, está sendo condenado por sua própria culpa. Não é falta de aviso. Tópico 3 e último. Estevão e o martírio da igreja. Contemplando a vitória da cruz, subtópico 1. Diante de um grupo enfurecido, grupo helenistas, juntamente com sacerdotes do próprio Israel, né? Sinédrio, anciãos, 7:54 de Atos. Estevão contemplou a glória de Deus, mesmo diante de um grupo enfurecido. Olha só. Mesmo diante de uma tamanha situação complicadíssima, arriscando a própria vida, Estevão contemplando a glória de Deus. 7:54, como a gente podemos ver no Atos dos Apóstolos. Eis que vejo os céus abertos. Olha só, Estevão estava corrigindo, disputando com tamanha sabedoria com os helenistas, judeus que viviam fora de Israel, esses grupos, citados como vimos, alexandrinos, sirineus, os grupos que estavam contra Estevão. Mas ele viu a glória de Deus, esse que veio os céus abertos. Olha, eu estou vendo, ele estava falando para os grupos e agora disse, olha, eu estou vendo os céus abertos. E o Filho do Homem, Jesus, a qual eu estou aqui fazendo apologia a ele, eu estou vendo ele, o Filho do Homem, o Filho de Deus, em pé, me vendo. Ele está em pé, ao lado de Deus, me vendo. É exatamente isso, 7:56 de Atos. Então, uma igreja que contempla o Cristo glorificado
Uma igreja que tem sua cosmovisão focada em Jesus. Uma igreja que contempla o Cristo glorificado não nega a sua fé. Olha, Estevão estava aqui, ele poderia afrouxar. Já viu alguém que popularmente é arrochado, mas quando as coisas se arrocham, ele afrouxa? Estevão estava aqui corajosamente, destemidamente. E diante do arroxo, ele continuou com a sua convicção. Ele não abriu mão de nada do que ele disse. Então, a igreja que contempla o Cristo glorificado não nega a sua fé, pois ela contempla a vitória na cruz. Ela está vendo o próprio Jesus. Ela não liga. Ela não liga. Olha, assim como Estevão, o apóstolo Paulo demonstrou estar pronto não somente para sofrer pelo nome de Jesus, mas morrer por ele. 21 e 13 de Atos. Uma igreja que mantém seus olhos no Cristo glorificado não tem nada a perder. Ou seja, ela, estando olhando para Jesus, mantendo os olhos no Cristo glorificado, então ela não tem nada a perder, mas a ganhar. Paulo, quando está em Jerusalém, Paulo, quando está com os cristãos, e ali é dito, um profeta se levanta e diz que ele indo para Jerusalém, ele seria morto lá. 21 e 13. E começaram a chorar e Paulo diz, olha, pare de chorar. Vocês estão me magoando, vocês estão querendo que eu não cumpra o propósito de Deus. Eu estou pronto, até mesmo para morrer, não somente ir, mas também morrer, se for o caso. Ou seja, arriscando a própria vida. Contemplando a vitória da cruz. Em Filipenses, capítulo número 1, Paulo ele diz assim, exatamente sobre essa mesma temática, morrer por Jesus, arriscando tudo por Jesus. 1 em 21, Paulo diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. 1, 21 ao 23. Paulo disse, para mim, o viver é Cristo. Se eu estiver vivendo, é Cristo. Para mim, o viver é viver Cristo. E se morrer, então é ganho, é lucro. Se eu estiver vivendo, eu vivo Cristo. Se eu estiver morrendo, eu estou ganhando Cristo, eu estou indo para perto dele. Olha o que Paulo diz lá. Mas se o é ganho, é lucro morrer com Cristo. Mas se o viver aqui ainda me dá fruto, me dá oportunidade de ganhar outras almas, então Paulo diz, eu não sei se morro para ir para perto de Cristo, eu não sei se é melhor, se é bom, se é favorável, mais favorável é morrer ou se viver. Mas se eu viver ainda posso ganhar outras almas, então eu não sei o que escolher de momento. Mas se eu viver na carne me der fruto na minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados eu estou em aperto. Eu tanto quero ir para perto de Cristo, ou seja, se vier a morrer eu quero ir para perto dele, então eu tanto quero ir para perto dele como quero viver, porque quanto mais eu viver, mais eu vou ganhar almas, mais eu vou ganhar vidas para o Senhor Jesus. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir, ou seja, de ir para perto de Deus, que para isso acontecer tem que morrer. Ou Jesus vir arrebatar a sua igreja. Tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda melhor. Ou seja, mais excelente do que viver aqui, ainda que dê fruto, ganhando outras almas,
mas partir e estar com ele é incomparável. É super, é sublime, é muito melhor. Então, uma igreja que mantém seus olhos no Cristo glorificado não tem nada a perder. Só tem a ganhar. Perdoando o transgressor. Subtópico 2. Estevão, quando está diante daqueles que se levantaram, a Bíblia diz que todos se arremeteram contra ele, ou seja, foram, é como que fosse todo mundo ao mesmo tempo para dar uma surra numa pessoa, lixar. Foi o que aconteceu com Estevão aqui. Então o que acontece? O que acontece é que quando Estevão está ali, e ali lançando eles pedra contra Estevão se põe de joelho, 7:60 de Atos, e clama com grande voz. E tendo dito isto, adormeceu. E o que é que Estevão, quando está de joelho, diz? 7:60 de Atos dos Apóstolos. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Que pecado? Eles estão atirando pedra em mim, eu vou morrer, mas não considere esse pecado deles, não. Não imputes, não coloquem na conta deles esse pecado. Não lhes imputes esse pecado. E quando ele diz isso, diz a Bíblia, e tendo dito isto, adormeceu. Ou seja, não é que ele desmaiou, não é que ele teve um coma, é que ele morreu. E adormeceu. Assim aconteceu com Jesus lá na cruz. Quando soldados escarneciam dele, quando malfeitores escarneciam dele, quando os grandes maldiziam ele, brincava com ele, ele dizia: Pai, perdoa-lhes. Lucas 23 narra a partir de 33. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E Estevão 7:60 de Atos diz: Não imputes, Deus, este pecado deles que estão agora contra mim, me matando. Não imputes. E tendo dito isso, adormeceu. Então, resumindo, uma igreja que se arrisca, ou seja, que por Cristo ela arrisca sua própria vida. Ela se doa completamente. O cristão que arrisca sua própria vida por apologia ao Senhor Jesus, por defender a fé cristã, por continuar firme na crença a qual ele realmente crê. Que Deus abençoe a você e sua casa, em o nome de Jesus, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Se você não é inscrito, inscreva-se e assim receberá em primeira mão todas as vezes que assim eu publicar, que são publicações semanais da EBD, Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até a próxima, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor Jesus.